Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 14ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Poder. Olá a todas e todos. Estamos iniciando a apresentação para o evento na cidade do Porto, e o trabalho que nós passamos a apresentar nesse momento tem por título Do Âmago à Superfície, representações do feminino emergentes em processos educacionais e narrativas transmitidas entre avós, mães e filhas. Quem vai contemplar esta belíssima apresentação para nós hoje é a doutoranda Natália Eiler Varela, e eu sou Eliana Rella, e apresento para vocês, então, a Natália, que faz o doutorado junto à Universidade de Caxias do Sul, na cidade de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil. A Natália é uma estudiosa do tema mulheres, e ela está trabalhando com o tema da educação não formal, né? Ou uma história da educação cultural nessas gerações, né? Entre as avós, as filhas e as netas, e como isso se perpetua ou como isso pode se romper, né? Em processos culturais. Então, com vocês, a Natália, nossa doutoranda e estudiosa desse tema. Então, boa tarde a todas e todos. Então, vamos começar a nossa apresentação. Primeiramente, falando um pouco do nosso projeto de pesquisa, desse projeto que vai gerar essa tese, né? Meu processo de doutoramento, já estamos indo para o 3º ano, então já temos algumas fontes, alguns caminhos que estamos traçando, né, para desenvolvê-lo, e para esse evento em específico, nos ateremos mais à figura da mãe. Vamos passar uma apresentação de slides para nos auxiliar, né, a fazer esse processo com vocês. Primeiramente, a gente trouxe de epígrafe esse trechinho, né, do livro Sorriso da Medusa, da Helene Cizux, e ela fala sobre a escrita feminina, né? Eu falarei da escrita feminina, do que ela fará. É preciso que a mulher se escreva, que a mulher escreva sobre a mulher, e que faça as mulheres virem a escrita, da qual elas foram afastadas tão violentamente quanto foram de seus corpos, pelas mesmas razões, pela mesma lei, com o mesmo objetivo mortal. É preciso que a mulher se coloque no texto como no mundo e na história por seu próprio movimento. Então, nós trazemos, né, o contexto da nossa pesquisa, né? A pergunta-chave da nossa pesquisa é: quais são os indicadores que emergem nas narrativas da educação doméstica intergeracionais que perpetuam ou rompem estruturas patriarcais? Né, um pouco como a prof. falou na introdução, né, da nossa apresentação. Observar através da narrativa de mulheres de diferentes gerações, mas de uma mesma árvore genealógica, quais são as narrativas que perpetuam conceitos e ideias do que é ser mulher numa sociedade patriarcal e quais narrativas auxiliam no rompimento dessas mesmas ideias e conceitos. Então, nossa coleta de dados vai ser feita através de cartas, utilizaremos o método inspirado nas cartas pedagógicas do Paulo Freire, que são cartas com o intuito de narrar processos educacionais, né? Então, através de perguntas disparadoras, nós estaremos trocando cartas com mulheres de diferentes gerações, e através da narrativa delas a gente busca ir desvelando algumas respostas para as perguntas que a gente se faz nessa pesquisa.
Nossa composição do quadro teórico, vou falar assim também mais por alto, né, que estaremos priorizando que as referências teóricas sejam de mulheres, no intuito de construir uma tese escrita por e para mulheres, né? Sabemos que atualmente a maioria das referências teóricas que nós temos são homens, né? E existe um porquê histórico disso também. Então a nossa proposta é desvelar então essas outras narrativas, né, essas outras vozes. Bacana, Natália, bem bacana isso que você está trazendo para nós, e eu acho bem importante, dentro desse referencial teórico que a Natália está apresentando, fazer menção a 3 pesquisadoras mulheres, né, da nossa região, e que trabalharam também na Universidade de Caxias do Sul, e que lá pelos anos 1980, já adentraram ao mundo da pesquisa no tema das mulheres. Então, nós tivemos uma delas, pioneiras, a Cleci Fávaro, que a Cleci ela fez um estudo belíssimo, buscando a identidade dessas mulheres de origem italiana, que se estabeleceram aqui na nossa região, e que dentro de toda uma cultura e uma questão religiosa também, elas foram vistas, né, como reprodutoras, precisavam procriar muitos filhos para ter mão de obra e também organizar uma sociedade que precisava ser constituída. Nós vamos ter também o estudo da professora Lorraine Slomp-Giron, que foi um estudo muito potente também, olhando para aquelas mulheres que ficaram viúvas, ou que os maridos, por doenças, não puderam trabalhar, e que elas tiveram que assumir não apenas a família, e uma prole normalmente muito numerosa, né, com mais de 10 filhos, e também os negócios da família, entendido que os negócios, a produção agrícola ou casas de negócios, né? E nós tivemos um terceiro trabalho muito importante, que foi da professora Maria Bel Pinheiro Machado, que foi um estudo sobre as mulheres operárias. O que une esses 3 trabalhos, para além da temática das mulheres, né? Uma historiografia que fala do patriarcado e da submissão dessas mulheres, seja aquela nona, né, destinada a ser uma máquina, um corpo máquina, produzindo filhos, produzindo mão de obra, aquela mulher que sozinha precisou assumir toda a função de mãe, de proprietária, dentro de uma construção de uma sociedade, mas também daquela mulher operária invisibilizada e muitas vezes, ou melhor dizendo, na maior parte das vezes, submetida a violências extremas, tá? Dentro de uma cultura do patriarcado. Então, Natália, eu acho bem importante trazer, mencionar, para contextualizar um pouco também essa tua fala, né, e esse teu estudo, que ele será inovador e fundamental aqui para a nossa região, trazendo essas intuições, vamos colocar assim, né, intuições de uma pesquisa, de uma educação que, na maior parte das vezes, ela reproduz essas representações do patriarcado, né, dentro das próprias gerações, né? E, então, agora, em breves palavras, assim, o que você poderia nos dizer desse recorte da mãe, né, que você está propondo para esta apresentação e divulgação científica? Então, né, para esse evento a gente pensou em começar pela mãe, porque é uma figura que, apesar de toda a invisibilização feminina, né, dentro da ascensão do patriarcado, a figura da mãe ainda é uma figura feminina que se perpetua, né,
como mesmo dentro das religiões, dentro, né, de toda a parte filosófico-cultural, a figura da mãe ainda é a figura aceita para o feminino dentro da sociedade. Mais que aceita, né, a figura relegada às mulheres, né? Claro que na nossa geração já houve avanços nesse sentido, mas a gente ainda existe uma pressão muito grande dentro da sociedade para que as mulheres sejam mães, né? E aí dentro disso tem toda aquela parte histórica que nós já falamos, né? E aí eu trago ali trouxe aqui nos slides algumas reflexões sobre, né? Aqui começando o primeiro slide, eu falo da reflexão de que se no capítulo anterior, que o primeiro capítulo da nossa tese vai ser a filha, a gente fala que nascer é um ato imprescindível para a existência humana. No capítulo da mãe, a gente fala sobre o dar nascimento, né? Como algo que é opcional, mas que só pode acontecer através de uma mulher, né? E aí que a gente faz essa reflexão, né? Poderíamos dizer que é uma escolha, embora ainda não possamos fazer exatamente essa afirmação, né? Uma vez que existem várias influências aí sociais, políticas, culturais, né? Para impactando nessa nossa escolha entre ser mãe ou não, né? Aí depois aqui eu falo da Silvia Federici, né, que nós já citamos, que ela fala então dentro da consolidação do sistema capitalista, que as mulheres foram relegadas a esse lugar de reprodutoras, como uma ideia de uma doação, um amor, um instinto, e não um trabalho, né? Então, assim, aí o empobrecimento das mulheres, né, que ficaram relegadas ao ambiente privado, né, aos cuidados com a família, com os filhos, com os maridos, com as roupas, com as comidas, e todo esse trabalho invisibilizado, e quando é remunerado, é muito pouco remunerado. Então, o empobrecimento das mulheres como uma estratégia também de aprisionamento, né, dessa figura da mãe. Inclusive, tem uma frase da Silvia Federici que ficou bem famosa, que ela diz isso que é chamado de amor, eu chamo de trabalho não pago, né? Então, é essa ideia de, claro que tem amor, não estamos falando que não, né? Mas dentro de uma sociedade capitalista em que todos os trabalhos são remunerados porque é a forma de sobrevivência, né? Tirar a remuneração das mulheres é relegá-las, sim, a serem dependentes de um homem que tinha dinheiro para sobreviver dentro do sistema, né? E aí a gente traz para o nosso contexto mais regional, né, trazendo para o Brasil, assim, a gente mora numa região, Caxias do Sul fica numa região de imigração italiana, né, eu trago aqui, né, algumas frases da historiadora, que a professora já apresentou, a Lorraine Slomp-Giron, uma historiadora que nós tivemos a oportunidade de conviver dentro da nossa universidade, foi minha professora, foi sua colega, né, prof., e uma mulher muito, muito importante, assim, para a nossa região e para a produção historiográfica, né, feminina, que eu trouxe, né, algumas citações dela. E aí ela também fala como as mulheres, né, a gente tem essa ideia de que, então as mães cuidam do lar, mas não só isso, elas cuidavam do lar e cuidavam das propriedades, né, e até no próximo slide, até se tu puder passar, prof., aqui ela fala, né, na pesquisa ficou evidenciado que a mulher, tratada apenas como auxiliar do homem, realizava a maior parte das atividades na pequena propriedade. Realizava a totalidade das tarefas domésticas, auxiliadas apenas pelas filhas, e a maioria das atividades complementares e das atividades principais. Um quadro que, infelizmente, não mudou muito para os dias de hoje, né, na maior parte das famílias brasileiras, né, e aí a gente pode expandir para um contexto também mundial, mas falando no contexto Brasil, são as mulheres que cuidam de toda a parte doméstica, privada, e hoje em dia também, né, com um grande número de mães solo, né, de mulheres que cuidam sozinhas dos seus filhos, também de toda a parte financeira, né. Eu acho que, Natália, aqui para encerrar a apresentação, eu fui muito feliz ao trazer essa frase da Giron, né? Quando ela diz que ela defende que a liberdade da mulher, dos freios da tradição regional, aquela que nós comentamos do patriarcado, né, passa obrigatoriamente pela educação, né? Então, eu acho que esse aqui é um fechamento bem importante
para esta apresentação, uma vez que o trabalho da Natália, ele quer justamente fazer esse levantamento, essa identificação e essas representações, né, que perpassam por esta educação. Natália, acho que muito obrigada pela tua apresentação, e certamente teremos uma tese inovadora e de uma grande contribuição social. Muito obrigada, prof. Obrigada a todos os colegas e participantes. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.